Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos recebendo aqui na mesa do podcast um cara que é especialista número 1 no Brasil em criação de movimento e marketing ideológico, gente. Tem 3 anos de experiência com o mercado digital e já faturou mais de 50 milhões de reais só nos bastidores. É conselheiro de empresários e líderes que desejam mais do que simplesmente altos faturamentos, mas sim mover multidões e dominar os seus mercados. Quem é esse rapaz aí, Marcelão? Impactante essa intro, hein, Carol? Chama pra gente. Vou chamar. Seja muito bem-vindo. Davi Ribas. Vem pra cá. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado. Esse é nosso lema, uma hora eu explico. Muito prazer estar aqui. Vamos trocar essa ideia que vai ser bom demais. Prazer é todo Vamos nosso. lá, cara. Seja bem-vindo. E, Davi, cara, a gente tá ansioso pra aprender com você, porque você tem uns tópicos bem interessantes pra trazer uns conhecimentos aí pra gente, hein, cara. Mas antes, conta um pouco aí da sua história, de onde é que você veio, qual foi o meio que você cresceu, que eu sei que o meio impacta bastante na pessoa, né, cara? Totalmente. Cara, é interessante contar a minha história, porque eu sou um cara que não vim do marketing digital e também não tenho aquela jornadinha do herói padrão que as pessoas contam, de vim da labuta, estava muito mal, e aí trabalhei horas e horas na frente de um computador e do nada fiquei multimilionário sozinho. Não foi assim muito bem que funcionou. Eu sou um cara que, diferente da maior parte dos empreendedores, eu vim da arte. Eu sou filho de uma atriz e de um palhaço que largaram a grande mídia, a capital, Rio de Janeiro, pra irem pro interior fazer teatro, circo pras crianças carentes. Minha família tem um monte de artista plástico, escritor, palhaço, atriz, e eu cresci nesse mundo, cercado de artista, cercado de músico, cercado de poeta. Isso moldou muito meu imaginário por muito tempo. Fui um cara que fiz teatro durante a minha adolescência inteira. Minha primeira formação de comunicação é do teatro, foi ali que eu desenvolvi essa habilidade de oratória, foi ali que eu cresci. Só que no meio da minha adolescência, no meio da minha vida, a grande guinada que fez eu fazer o que eu faço hoje foi a política. Eu, aos 15 anos de idade, 14 anos de idade, me filiei ao Partido Comunista do Brasil. Era um jovem extremamente revoltado com a realidade. Fui aquele jovem rebelde que todo mundo foi, né? Só que ali eu percebia pela primeira vez, quando eu discursava naqueles palanques, que existiam pessoas que precisavam ouvir fortemente o que era óbvio pra mim. E ali me despertou a primeira vez, cara, dá pra ajudar muita gente e realmente do jeito certo dá pra mudar esse país. Depois de muito tempo me tornei empreendedor. Iniciei no marketing digital depois que larguei o ensino médio, querendo uma fonte de renda, inicialmente só ganhar um pouco mais de dinheiro, mas depois de um tempo trabalhando já no mercado digital, como copywriter, vendendo os cursos de conquista que eu vendia na época, fazendo os bicos todos, eu percebi que, na verdade, aquela chama de revolução que eu tinha não era pelo comunismo, pela política que eu ia conseguir, mas sim pelo empreendedorismo, pelo digital, pela capacidade de usar essa ferramenta que a gente tem na mão de falar com tantas pessoas para conseguir, de fato, mudar a maneira que a educação funciona. Cara, mas Legal. assim, 50 milhões de reais só nos bastidores é muita coisa. O que você fez pra ter esses resultados? Quais eram as suas atividades? Indiretamente, né? Eu não botei 50 milhões de reais no bolso. Desses 50, 2, 3, 4 vieram pro meu bolso diretamente. A grande questão foi, eu ajudei pessoas que tiveram muito resultado e eu estive em muitos projetos muito grandes, né? Por exemplo, um dos casos de case de sucesso, o conselheiro que sou até hoje do negócio, é o próprio Alan Spadoni, né? O cara da micropigmentação, que tem muito resultado. Até hoje eu ajudo ele com a construção de narrativa de alguns projetos e por aí vai. É um cara de múltiplas centenas de milhões. O André Diamando, o Sexy Canvas, foi um cara que eu ajudei também. E antes disso eu fiz vários lançamentos de 6, de 7 dígitos como copywriter. Aí uns 20 lançamentos, uns 15 projetos em que eu dei consultoria. Então, somando tudo isso, a soma de todo esse projeto, né, de todo esse resultado, gera, em média, uns 50 milhões de reais. É interessante falar isso até, porque muita gente vem aqui e fala, não, faturei 50 milhões, mas é legal trazer a realidade. Com certeza. Galera, ninguém aqui botou 50 milhões de reais no bolso, né? A gente trabalhou em vários projetos, gerou várias coisas, criou projetos que, em sua totalidade, somam essa cifra que é gostosa de falar, que é gostosa de colocar na bio do Instagram, mas é um resultado que eu nem gosto de atribuir diretamente a mim. Eu atribuo aos projetos que eu participei, a coisas que eu co-criei, construí junto, ajudei a crescerem, né? Perfeito, Legal. boa visão de mercado, visão madura. É muito bom, até porque muitas das ações que poluem o digital é a venda do número. Sim. Número. E aí, quando a gente tá muito focado em número, a gente para de focar em qualidade. Muitas pessoas param de focar na ética e moral.
E aí a gente vê um mercado que tem um potencial gigantesco, às vezes ser poluído por um grupo pequeno que acaba, como é que eu posso dizer, distraindo pra uma coisa que talvez chame mais atenção, que são as cifras. Mas quando você traz uma visão madura dessa de cara, isso é muito legal, cara. Exato, eu nem falei, eu só falei porque vocês perguntaram, na verdade. Mas Sim. se você olhar o meu posicionamento no geral, eu não sou um cara que fala muito de números, não sou um cara que fala muito de dígitos, porque com uma visão mais empresário que eu tenho, eu percebo que essa visão é uma visão muito adolescente. Sim. Né? Sim. Quanto é que tu já faturou? Peraí, mas quanto é que eu faturei importa no quê? Exatamente. Pensando no macro de como um negócio funciona. Sim. Perfeito. Mas você falou que participou de vários lançamentos, teve no bastidores com grandes players como copywriter. Hoje, a gente sabe que você ficou muito conhecido pela criação de movimentos. Então, antes de a gente entrar nessa sua especialidade de movimentos, como é que você fez para sair desse background de copy e ir para um novo posicionamento Então, no digital? perfeito, mano. Muito boa pergunta. Acontece o seguinte, a minha copy, ela já era uma copy diferente. Eu já tinha um jeito de escrever copy diferente por conta da política. Muito cedo, quando eu entrei no digital, eu percebi nos lançamentos os mesmos padrões que existiam na política. Eu percebi que, para mover multidões, o passo a passo, o workflow, é sempre o mesmo. Então, por eu ter esse background político, por assistir muito filme, talvez, eu tinha uma copy mais ideológica. Os vídeos de vendas que eu fazia, as VSLs que eu vendia como freela, vendi muita VSL como freela, cara, elas tinham um quê mais ideológico, elas pareciam uns discursos presidenciais, elas pareciam uns discursos de manifestação, eram motivacionais, eram profundas. E isso não só gerava bastante resultado, né? Boa parte desse resultado veio, por exemplo, de perpétuos, de lançamentos em que eu vendi freela. Vendi pacote de copy, vendi pacote de lançamento, criava até os próprios conteúdos meus na época de conquista, tá? Já vendi curso de sedução no começo. E a grande questão é, a minha copy ela já era diferente. Eu tinha um resultado da copy diferente por fazer coisas diferentes, por ter essa abordagem mais ideológica, mais holística, uma abordagem um pouco mais profunda. Eram copies que tocavam num lance mais emocional, não era só gatilho mental. E eu comecei a rapidamente ficar conhecido por isso. Né? Começou a dar resultado, eu comecei a ficar conhecido e eu usava desses princípios, primeiramente de maneira desorganizada, para construir as campanhas, para construir minhas consultorias, as pessoas que eu já ajudava baseado nesses princípios, né? Só que depois eu organizei essa metodologia. E aí que surgiu a criação de movimentos que eu ensino hoje. Ela foi a organização, né? O marketing ideológico ele foi a organização de tudo aquilo que eu já aplicava de maneira separada, mas que agora se tornou uma coisa única com início, meio e fim, que pode ser ensinada e replicada por qualquer negócio. Legal. Entendi. Assim, Davi, a gente viu aí que você é número 1 no Brasil em criação de movimentos. A gente quer entrar mais profundamente nesse assunto. Mas antes eu queria entender o que é especificamente marketing ideológico. Perfeitamente. Pô, eu tô curioso, cara. Criação de movimento, ele é uma coisa dentro do marketing ideológico, né? A principal ferramenta. O que é marketing ideológico? O marketing é marketing, né? Ideia, logos, lógica. Então, o que é ideológico? É um marketing construído em cima de vender uma ideologia e não um produto, né? Eu não sei se alguém já usou esse nome, não sei se eu cunhei esse nome. Eu peguei pra mim, não tem ninguém usando, é meu. Mas é bonitinho. É bom ser patenteável, cara. E os então. caras já estão ali de olho agora. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar aqui na mesa do QuickCast. Primeira vez. A própria criação de movimento, tô nesse processo também, de serem coisas que eu tô trazendo pra mim, né? Não é um conceito que eu criei, é um conceito da sociologia, mas que eu desenvolvi pro marketing e aprofundei tendo uma metodologia validada disso mesmo. O marketing ideológico é o seguinte, o que a gente entendeu? O que é marketing? Marketing é você vender para seres humanos. E seres humanos são fruto do meio. Seres humanos vivem em sociedade. Seres humanos são movidos por tribos. Se você parar para pensar e perceber rapidamente, existe uma coisa que todo ser humano quer. Acima de liberdade, acima de sobrevivência, acima de reprodução e por aí vai. Que é identidade e pertencimento. O ser humano, acima de tudo, quer fazer parte de uma comunidade e ter uma causa maior do que ele para seguir. Então, o que é marketing ideológico? É a gente construir nossas campanhas de mercado, nossas campanhas de lançamento, nossas campanhas de marca, baseado em construir uma ideologia e vender como consequência. Mas o que você vende não é um produto. Eu não vendo essa xícara aqui. Eu vendo toda uma visão da realidade, um movimento para você pertencer. Eu construo uma ideologia e fazendo parte dessa ideologia, você vai comprar o que eu quiser que você compre. Por exemplo, que é um exemplo claro disso, a Apple. A Apple, ela vende uma ideologia. Não é um iPhone. E o iPhone nem é o melhor celular de todos. Mas como tem uma ideologia clara, pense diferente, seja empreendedor, lute contra o status quo, uma filosofia de vida. Marketing ideológico é o marketing que vende filosofias de vida antes de vender produtos, que cria movimentos antes de criar narrativas. E tudo se dá por causa desse crescimento, já que é o que existe mais profundo no ser humano. Então a gente tá tocando num lugar muito mais deep da coisa.
É legal dizer também que para construir todo esse movimento e partir para uma ideologia, você tem que saber contar boas histórias, né? Entender de pessoas. Não tem nem como não fazer histórias, isso, assim, pra envolver. Exatamente. Então a grande questão é essa. Marketing ideológico é isso, é contar uma história sobre uma tribo. É contar uma história sobre quem somos, sobre em que acreditamos, contra quem lutamos, quem seguimos. Ué, eu não falei de produto até agora. Verdade. Só que não importa o produto. Produto é commodity. Não importa o produto que você vende. Se eu te convencer da minha visão de mundo, você compra a calota do meu sapato. É por isso que as pessoas compram dos influencers o que eles venderem. É porque eles compram a ideologia, a visão de mundo, a identificação mimética com o líder, né? Isso aqui já foi um belo de um insight. Por favor, dê o like se você ainda não deu o like nesse podcast. Porque assim... Verdade. Inovador. Já dá até pra terminar o KiwiCast agora. Não, calma. Segura que tem muita pergunta aqui pra gente trazer do Davi. E, cara, muito legal, adorei esse conceito inicial, porque eu consigo ver que as maiores organizações do mundo, elas vendem conceitos e não produtos. Depois que elas vendem o conceito, qualquer produto a gente compra. E quando a gente traz isso pro digital, que é um mercado novo, mas baseado em fundamentos antigos, a gente consegue ver a aplicação disso em um mercado que naturalmente vai chegar no seu ponto de maturação máxima já. Então, se você consegue antecipar esse movimento, nossa, muito bom, parabéns pela visão. Tamo junto. E entrando agora um pouco nessa questão de criação de movimento, né? Tem um ou outro player que fala de movimento, o que é legal, mas eu gosto de estar aqui nesse bate-papo porque você tem uma metodologia por trás disso, não é só uma idealização. Então, falando sobre a sua metodologia de movimento, o que é que ela é na prática? Exato, que massa, mano. Primeiro, vamos desmistificar uma coisa. Por que eu sou o número 1 de criação de movimento? O número 1, Davi. Eu via o Pablo Marçal falar disso anos atrás. Só que o Pablo fala de várias coisas e menciona esse termo. Eu só me posiciono a partir disso. Entende? Essa é a grande diferença. Pra mim, criação de movimento, ela não é uma ferramenta dentro de algo. Ela é o todo. Ela é o meu posicionamento como um todo. Ela é aquilo que eu falo. Justamente por isso eu organizei uma metodologia. O que eu entendi falando de metodologia? Se você olhar comigo, as grandes revoluções da história, os grandes movimentos políticos, ditaduras, grandes marcas e os maiores lançamentos do mercado digital, você percebe um padrão. Padrão esse que existe em 4 princípios. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. Tudo o que aconteceu de importante na história seguiu esse workflow, seguiu esse playbook, seguiu esse passo a passo. O que eu fiz? Eu organizei isso. E eu transformei em uma estrutura que você pode utilizar nas suas campanhas para ter multiplicação de vendas, uma marca muito mais conhecida, dominar a arte de mover multidões e construir uma comunidade que não só gosta do seu produto, mas são fiéis e evangelizadores da sua causa. O que é muito mais profundo. O que é uma identificação muito mais intrínseca com o cliente. O que te faz, obviamente, liderar o seu mercado. Eu quero que vocês imaginem comigo uma pirâmide com 4 níveis. Você tem empresa ou expert, marca, tribo, movimento. Então quem tá aqui embaixo em empresa é qualquer CNPJ aberto. Empresa é empresa. Se você comunica com uma empresa, você já perdeu o jogo. Marca, eu construo significado. Eu construo história. Eu construo relacionamento. Só que marcas, tem várias marcas e as marcas também concorrem entre si. Onde que você começa a mudar de jogo? Quando você se comunica como uma tribo, como uma comunidade. Só comunidade por comunidade, a Cracolândia também é uma comunidade. São pessoas com os mesmos interesses, fumar crack. O que é um movimento? É quando existe uma causa maior que move essa comunidade. Então toda a minha tese de marketing, toda a maneira com que eu construo o marketing é sempre baseado em ter uma grande causa para seguir, um grande inimigo para combater, um líder para ser, exemplo daquilo ali, e uma comunidade com suas histórias, práticas e regras próprias. Isso cria mais LTV, no caso, quantas vezes o cliente compra de você. Perfeito. Isso diminui o teu CAC, faz você atrair as pessoas mais facilmente e vender mais barato para elas, porque aumenta a força e o poder de impacto da sua mensagem. Uau. Percebe? E quando a gente tá falando assim, criar comunidade, o que você vê com a sua experiência e até você ajuda nos seus clientes para terem como principal ponto para conseguir se conectar com a audiência e criar a comunidade a ponto deles serem seguidores fiéis da sua marca, enfim, criarem uma tribo mesmo. O que um cara precisa ter para ser um líder de uma comunidade? Então, para ser líder de movimento, que é como eu chamo os meus clientes, a minha comunidade, e eu digo que é assim que as pessoas têm que se posicionar, inclusive. Não como professor, não como empresário, como líder de movimento. É outra frequência. Mas a grande coisa aqui como é que eu construo uma comunidade forte? O que é uma comunidade forte? Imagina a primeira comunidade da história, uma tribo em volta de uma fogueira.
Como se organiza uma tribo em volta de uma fogueira? O que faz uma tribo ser uma tribo? Pensa na sua religião. Você tem histórias sempre repetidas, práticas sempre repetidas e regras sempre seguidas. Eu chamo de MRD, mito, rito e doutrina. Então você tem histórias, práticas e regras que moldam o imaginário daquela comunidade. Você quer um exemplo? Algum de vocês é cristão? Católico? Não? Sim. Beleza. Catolicismo. Vamos pensar. O catolicismo, ele tem um livro, né? Um livro mitológico do catolicismo. Mitologos, é lógica histórica. Ele tem ali uma história sobre aquela tribo. E a gente tem 3 tipos de história. A gente tem uma história de criação, Gênesis e o Primeiro Testamento. A gente tem uma jornada do líder, Segundo Testamento e história de Jesus. E no meio desse caminho a gente tem várias micronarrativas. Várias pequenas historinhas que são contadas, parábolas que são contadas para colocar crenças em você. Para dizer como você deve viver a sua vida. Então essas histórias moldam o imaginário da tribo. É o M, mito, que é o primeiro princípio de comunidade. Segundo, rito. Você passa em frente à igreja e você faz assim. Você vai à missa todo domingo. Você reza antes de dormir quando acorda. São práticas. Você tem um símbolo único. Então a gente tem princípios, né? Como o símbolo. A gente tem uma doutrina também. Os mandamentos, os pecados capitais, o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Não é à toa que eles são o movimento mais bem sucedido da história, né? Fizeram um lançamento 2023 anos atrás e estão com o carrinho aberto até hoje. É verdade. Por quê? Né? Por quê? Porque o maior LTV do mundo. Do mundo. Jesus é o maior expert da história e o catolicismo, o cristianismo no geral, é a empresa mais bem-sucedida. Nunca existiu marca mais bem-sucedida do que o cristianismo. Você vê a cruz, você sabe, você entende, você pega aquele conceito. Então a grande coisa é mito, rito e doutrina. Histórias, práticas e regras comuns entre umas pessoas. Isso forma uma comunidade. Mas eu entendo que assim, e aí você me corrija se eu estiver errada. A pessoa, pra chegar nesse nível de influência de uma comunidade, de criar movimento, ela precisa já ter as suas ideologias muito bem estabelecidas, né? Para que, com a exposição delas, você consiga trazer pessoas que se identifiquem. Exato, é por isso que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente pega um novo cliente ou quando a gente aplica nas nossas imersões presenciais, por exemplo, é extrair o teu sistema de crenças. Quais são as coisas em que você acredita e em que você não acredita? Como você acredita que deveria ser o mundo? Que coisas você luta contra? Que coisas você luta a favor? Como você quer ser lembrado depois da sua morte? Isso é muito mais importante do que tudo, porque é o cerne da sua mensagem, é a causa que as pessoas vão seguir, que é muito mais importante do que se o produto é bom ou ruim. É muito mais profundo. É legal dizer isso, porque às vezes a gente tá aqui falando de líder de movimento e tal, e aí as pessoas que estão aqui assistindo acham que é uma coisa simples, já vão pra esse lugar propriamente, mas é todo um trabalho interno que tu tem que fazer, tu tem que entrar, olhar pra dentro de si e ver quais são as suas crenças e como é que você vai se posicionar diante do mundo com elas, ou sem elas, ou transformá-las. Exato, mas é uma escolha. Porque pensa comigo, ou você é líder ou você é liderado. Justo. Ou você conduz ou você é conduzido. Então, não é pra todos. Meu conteúdo não é pra todos. E por que eu era underground até pouco tempo atrás? Eu comecei a viralizar porque eu comecei a viralizar. Conteúdos sobre outras coisas, as pessoas começaram a me conhecer. Mas sobre criação de movimento é muito difícil viralizar. Por quê? Porque é um assunto profundo, que trata do mecanismo sociológico mais poderoso do mundo aplicado ao marketing, que é a capacidade de arrastar multidões a acreditar em alguma coisa. Isso move a humanidade. Isso destrói e cria governos. Isso muda e desmuda religiões. Então a grande coisa é, qual que é o lugar do líder de movimento? O líder de movimento, ele é aquele que escolhe honrar a própria história, extrair a essência dele e transformar em uma narrativa que arrasta multidões. E você que tá aí do outro lado e quer se posicionar na internet, você tem que entender que esse é o jeito certo. A maior parte das pessoas vai falar assim pra você, olha o que o seu cliente quer e se posicione a partir do seu cliente quer. Não! Vamos lá. Se você entende de sociologia, você sabe que o teu cliente quer o que você quiser que ele queira. Senão a gente não vendia pra público frio. Você só vende pra público frio porque você cria uma narrativa na cabeça do cara e ele passa a querer aquilo. Você gera um desejo. Justo. Você gera um desejo na cabeça do cara. Ele não precisa do teu produto de dropshipping. Você foi lá e fez ele precisar do negocinho que faz assim. Então, essa é a coisa, né? Então, desejos podem ser moldados. Qual que é o jeito certo de você se posicionar? Você precisa ter a interseção entre quem é você e o que de você a sua comunidade quer. Então é assim, primeiro eu deixo crenças muito claras. A maneira com que eu vejo o mundo muito clara no meu negócio. Eu atraio pessoas que se conectam com essas crenças. Depois eu vejo as dores e desejos e vendo alguma coisa pra elas. Entendeu? Mas todo o processo correto de atração das pessoas é atrair a partir do que você acredita.
Porque a atração é muito mais profunda. Se eu te atraio só por esse produto e você tem um produto mais barato ou diferentinho, você muda. Agora, se você comprou a ideologia dessa água, dificilmente você vai mudar. É por isso que você tem orgulho de dizer lá em casa é tudo Apple, mas não tem orgulho de dizer lá em casa é tudo Samsung. É porque existe uma relação ideológica. Entende? Então, não é fácil. E não é uma coisa que você vai construir do dia pra noite. Mas é a forma mais poderosa de você se posicionar. É uma construção. Você vai extraindo as suas crenças, criar o teu grande ideal, criar o teu inimigo. É um processo, existe um método pra isso. Não é só um conceito, existe método. Só que leva tempo, assim como tudo que dá resultado. Não adianta você achar que é mais uma formulinha mágica. O que eu menos quero é que agora as pessoas passem a ver criação de movimento como o novo funil americano, né? A nova estratégia oculta secreta que em 3 dias você tem resultado. Não, é difícil pra caralho, tá? E é pra ser. Cara, me tira uma dúvida, que me surgiu aqui uma vez que você tava falando. Quando a gente tem a criação... Vamos supor que eu criei um movimento. Isso me gera um CAC excelente, o custo de aquisição por cliente, que a galera vai vindo ali meio que automático, porque as pessoas querem seguir alguém. E você gera LTV, que é vender mais de uma vez para a mesma pessoa, porque você acaba construindo um relacionamento e aquela pessoa ela quer comprar de você. Quase que independente do que você tenha a ofertar. Ok. No livro do Philip Kotler, Marketing 4.0, ele fala que o último passo da jornada de um cliente é ele se tornar um advogado da marca. Que é a galera que vai matar e morrer por você, que é o que a galera da Apple e Samsung faz um contra os outros. Mas quando eu penso em formação de movimento, eu imagino que eu esteja bem errado. Parece que eu tô construindo algo baseado naquilo que eu acredito, é a minha verdade, ou que eu quero que as pessoas acreditem que é a minha verdade, e as pessoas vão me seguir. Enquanto quando eu visualizo muito o mercado presente do digital, parece que eu faço uma pesquisa para encontrar as pessoas e baseado nisso eu vou até elas. Parece que é como se eu estivesse invertendo a polaridade do marketing. Então, baseado nessa construção, eu tava tipo, não posso ficar confuso, porque é um negócio complexo. Vamos lá. Dando uma pesquisada no seu conteúdo, você fala que não adianta você simplesmente pesquisar o indivíduo, você tem de pesquisar principalmente o meio que ele vem, para entender quem é a sua persona. Só que, partindo do pressuposto de que o que eu falei tá correto, onde é que entra a pesquisa na criação de movimento? É que são passos. Na minha visão, não existe você criar algo pra audiência sem saber quem é você. Tu vai estar botando uma máscara. Você vai estar vivendo um arquétipo que você acha que a tua audiência quer. Aí tu vai botar um terninho, vai fazer uma cara de mal, vai dizer, não, minha audiência quer o governante, então eu tenho que ser o governante. Exato. Minha audiência quer uma mentoria high ticket, então eu tenho que ser o high ticket. A minha audiência quer isso aqui, então você fica moldando a sua identidade ao que os outros querem. Passos. Primeiro, sei muito claro quem eu sou. Primeiro, sei muito claro o que eu tenho pra entregar. Sei muito claro a mensagem que eu tenho pro mundo. Depois eu mapeio ideologicamente a minha persona. Eu não mapeio só aqueles dados IBGE. Onde mora? Quantos anos tem? Isso é importante? Mas tem que mapear desejo e credo também. Que coisas a pessoa quer, que coisas ela não quer e que coisas ela acredita e não acredita. Você entende a identidade cultural do teu cliente. E aí você adapta a tua narrativa, tendo claro o que você é, para a persona. Que massa, cara. Mas eu primeiro mapeio quem eu sou. Dentro antes de fora. Porque se dentro antes de fora, eu só preciso ajustar a narrativa. Se é fora antes de dentro, eu vou ter uma crise de identidade. Cara, que é o que mais tem no mercado digital. Exatamente, é o que mais tem. Legal. E assim, você tem 21 anos. Parece aqui que a gente tá conversando com um senhor de 80. Eu sou. Pela experiência de vida. E aí, entrando até no que você falou, que a pessoa precisa se mapear por dentro pra depois pensar em criação de movimento e tudo mais. Como é que foi esse processo pra ti? Dificultoso, tá até hoje. Eu acho que é um processo infinito, né? O tal do autoconhecimento. Que é, cara, um processo interno e eterno. Nunca vai acabar. Eu vou estar me conhecendo até o dia que eu morrer e depois que eu morrer, pra onde seja lá que eu for, eu também vou estar continuando a me conhecer. Só que a minha grande diferença pra a maior parte das pessoas que não chegam nessa conclusão é que eu sempre fui muito mais questionador. Então, o meu problema da adolescência era: quem é Deus? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o objetivo da minha vida? A grande diferença é que eu tive esse problema cedo. Então eu fui buscar respostas para ele cedo também. E muito de eu querer ajudar as pessoas a serem líderes de movimento, empreendedores a serem líderes de movimento eu entendo que o Brasil só muda assim. Eu digo que o que a gente tá fazendo não é ajudar marqueteiros a faturarem mais. É construir um país líder no mundo, com empresas líderes de mercado, comandadas por líderes de movimento. É trazer soberania para a identidade do brasileiro.
do empreendedor, que é quem realmente pode mudar as coisas, do empresário, do influenciador, que influencia muita gente, e a gente pode mudar a educação do país assim. Então a grande coisa é, quando a gente fala de criação de movimento, na verdade é um processo de olhar pra dentro, entender quem eu sou nesse mundo, porque o meu movimento é uma manifestação de quem eu sou na Terra. Como é que eu olho pra quem eu sou nesse mundo? Você olha pra pai e mãe, você olha pra ancestralidade, você olha pra o que você veio fazer aqui, de fato. Eu não seria quem sou sem ter clareza de quem fui e de quem esteve antes de mim. Eu sou filho de líderes de movimento. Meus pais têm um movimento chamado Viva, né? Eles têm um movimento, eles têm uma visão de mundo de... Cara, a gente pode mudar as coisas. Eu acho que, na verdade, tudo isso se resume a você reconhecer que dentro de você existe uma chama, que é uma chama que diz assim... As coisas não são como são. Eu não aceito elas como são. Eu torno elas o que elas podem ser. E é esse tipo de mentalidade que muda a nação. Então é só você reconhecer que dentro de você existe uma chama, uma causa maior, que muita gente tá esperando por você. Tem muita gente esperando hoje pelo que você tem dentro de você pra dizer pra essas pessoas. E é como Martin Luther King dizia, o que preocupa o mundo não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então enquanto as pessoas têm essa renúncia em olhar pra dentro e acham que isso aqui é papo de maconheiro, né? Ah, nada, que vou olhar pra dentro, nada, eu quero fazer dinheiro. É porque você não entendeu. Você nem ganhou dinheiro, e 2, você nem entendeu o que é a vida. Entende? Uau. Muito bom. Bom, se você um dia aparecer usando Samsung, eu ia ficar muito... Chateado. Muito... Eu ia ficar decepcionado. No mínimo, incrédulo. Por quê? Porque você representa muito o movimento da Apple, né? De questionar o status quo. Sim. E eu era anti-Apple, tá? Eu consigo imaginar isso também. Eu era... Na época de comunista. Na época de comunista. Eu era anti-Apple, cara. Eu falava, não, o iPhone nem é tão bom assim. Não precisa de iPhone, não. Qualquer celular serve. Capitalismo selvagem. Aí, a primeira vez que eu comprei um negócio desse aqui, eu falei, AirDrop, né? Nunca mais saiu. Que negócio bem feito pra caramba. Comecei a pesquisar a história do Steve Jobs, todo o movimento que ele construiu, e vi que é realmente uma empresa que é legal, porque é uma coisa interessante de falar. Think Different, que é o movimento da Apple, o grande ideal, e a gente entra na metodologia profundamente depois, não é só uma frase, não é só um slogan, é uma filosofia de negócio. É different na embalagem, é different na logo que é uma maçã, é different na sede deles que parece uma nave espacial, é different em tudo. Então, criação de movimento também é assumir a sua mensagem como código de conduta, teu e da tua comunidade. É claro que isso cria mais faturamento, é óbvio, mas não é sobre isso. Uhum. Entendeu? A gente fala de faturamento porque é a copy que engaja as Sim. pessoas que estão do outro lado, né? Era a copy que eu tava buscando inicialmente quando eu comecei no digital. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que eu tenho uma parte de Deus na mão. Eu consigo me comunicar de maneira onipresente. E quanto mais eu botar em tráfego, mais onipresente eu sou. Eu consigo escalar minha mensagem de forma onipotente por várias mídias diferentes. E agora com inteligência artificial até onisciente a gente consegue ser. Então a gente democratizou, Deus democratizou pra gente uma parte dele pra gente fazer revolução. Pra gente fazer as pessoas evoluírem. Olha né? que visão interessante Muito bom. sobre Isso, o digital pra mim é isso, tecnologia não e digital e principalmente Caramba, muito inteligência artificial. Bem O bonito. digital pra mim é isso. O digital é uma parte de Deus que ele deu pra gente ser um pouco mais dele. Porque no fundo a gente é. Né? Ele é a gente é ele. É tudo a mesma coisa. Uhum. Deus está no centro da nossa alma. Então, na verdade, o digital é assim. Galera, os bons mensageiros agora têm voz. Vai, abre uma live aí. É Sacou? tipo assim, ele fez isso de propósito pra ver se você se toca, né? Tudo é de propósito. Disponibilizou. Nada nessa terra não é de propósito. Eu acredito nisso também. Eu também, gosto disso. É. Bom, mas vamos supor que, beleza, eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas que estão acreditando na minha mensagem. Como é que eu posso fazer com que essas pessoas deixem de ser simplesmente clientes para que eles realmente se sintam pertencentes de algo maior, que é no caso o movimento? Eu tenho que ter o MRD, Histórias, Práticas e Regras, mas eu tenho que ter o quarteto fantástico principal do movimento, que é uma causa, um inimigo e um líder. Então, o que eu tenho que fazer com essa comunidade? Esses clientes, eles têm que ter uma causa maior clara e um inimigo claro. A favor do que a gente luta? Pra que tu tá comprando meu produto? Você tá comprando porque a gente junto está construindo X. Você sai de uma comunicação de produto e entra numa comunicação de crença. É o modo de se comunicar. Você se comunica falando sempre dessa causa maior. E as pessoas passam a ser arrastadas para essa causa maior, não só por... o produto dele é bom, mas estamos juntos construindo aquilo ali e lutando contra aquele lá.
Isso mais forte. gera na pessoa muito mais forte. Não tem nem como comparar. Qual lançamento tu acha que fatura mais? Não, eu não quero nem mais falar de produto agora. Não. Mas a é conversa isso. tá muito mais profunda. Mas tu entende que qual lançamento fatura mais? O que tem um produto, uma dor e uma solução, ou o que tem um inimigo da nossa alma e uma causa que é o sentido da nossa vida? Verdade. Se a gente olhar pra política e também pra espiritualidade, a gente consegue ter essa resposta. Exatamente. Mas lançamento, política e religião é a mesma coisa. Eu fiz um vídeo que já viralizou, já falei, deu problema, eu caí meu Instagram, tô com outro Instagram agora, justamente porque eu fiz um vídeo que o nazismo nos ensina sobre lançamentos. Explicando como que Hitler ter tomado o poder na Segunda Guerra Mundial, você pode fazer um debriefing daquilo e é um lançamento em uma das duas narrativas. Eu ensino que você tem uma narrativa dual pra fazer qualquer projeto. Ela pode ser feita em grande sonho ou grande ameaça. Então hoje a gente tem um grande sonho a atingir ou uma grande ameaça. Daqui a pouco eu pego ali e mostro a estrutura. Existe uma estrutura exata de narrativa Não, mostra que você agora. pode usar. Mostra Olha aqui agora. então. A hora é essa. Isso aqui é o meu livro, tá, gente? Um dos meus livros. Tem um outro saindo agora, chamado De Lucro para a História, que vai ser o meu livro de manifesto mesmo, mas esse aqui é o livro da nossa metodologia, ó. Tem a doutrina aqui, vira até uma estrela de Davi. Aí tem toda a estrutura da doutrina, como é que eu crio meu sistema de crenças. E aqui no final, a gente tem as narrativas ideológicas para venda, né? Então a gente tem a narrativa baseada em medo e a narrativa baseada em sonho. A baseada em medo é indignação, projeção do futuro, dor do presente, propõe uma luta, tem uma provação, que normalmente é o carrinho aberto, e tem uma recompensa, que é fazer parte da comunidade, que é chegar na causa, ganhar alguma coisa. E quando a narrativa é baseada em sonho, a gente imagina um futuro, fala das dores do presente, tem uma jornada pro sonho como a jornada do herói, tem um limiar de chegada, que é uma batalha final, e uma recompensa. Entendeu? Tem as duas aqui, ó. Tanto essa aqui, baseada em sonho, quanto essa aqui, baseada em medo. São duas narrativas que, se você olhar qualquer eleição, qualquer lançamento, qualquer religião, qualquer grande movimento na história, ele começou com uma dessas duas narrativas. Uma dúvida que eu fiquei aqui agora. Eu ainda tô presa na idade. Como é que você chegou a Como se é que conectar? você forjou tua identidade? Não, Achei que ia não, ser- tipo assim, eu quero entender... Porque você contou aí um pouco do seu background, mas hoje você é conselheiro de grandes empresários com 21 anos, tem toda essa experiência, você me contou, você teve várias experiências muito cedo e é por isso que hoje você tem toda a sua consciência. Sim. Mas como é que você chegou nessas pessoas? E como é que você começou a se posicionar como conselheiro de grandes líderes? Então, eu comecei dando umas consultorias, parei de vender. Começou tudo quando eu querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Foi um processo natural. Eu vendia cópia isolada, eu vendia uns cursinhos ali, uns cursinhos aqui de coisa que eu nem acreditava, mas que eu precisava de dinheiro. E eu comecei depois a vender pacotes de consultoria. Então, em vez de vender só uma VSL, ou vender só alguns criativos e um vídeo de vendas, eu vendia a VSL, junto com uma call para posicionamento arquetípico, uma call para criação de movimento, outra call para isso aqui. E eu comecei a vender programas de consultoria. Assim, em vez de cobrar 2, eu cobrava 20. Entendeu? E eu tinha muito mais autoridade. Então, na verdade, o high ticket salvou minha vida. Olha isso. Porque o que eu fiz? Eu falei, cara, essa coisa que eu tenho vale muito. Foi um reconhecimento. Eu falei, cara, eu tenho um conhecimento, velho, que muito cara multimilionário chora e não tem. O que eu posso fazer? Eu comecei a vender pacotes de consultoria. Não pros melhores do mercado. Primeiro. Não pros melhores do mercado. Mas pra pessoas que tinham dinheiro pra pagar. Na época, parcelavam lá 4 de 5, 2 de 10. E eu ganhava um dinheiro. Pô, pra mim tava maravilhoso. Entendeu? E eu comecei a entregar essas coisas. E começou a dar resultado. Eu comecei a abrir mentoria em grupo. E mesmo assim, ainda meio nos bastidores. Eu tinha meus grupinhos de mentoria ali, mas nada viralizador. Na verdade, o que fez eu chegar nos grandes caras, e a gente falou desse assunto no restaurante, pode falar agora, foi cancelamento. Por quê? Polêmica. Eu entendi uma coisa. 1, audiência é igual a dinheiro. 2, visibilidade é igual a dinheiro. E não importa se eu só atraio clientes qualificados. Se eu tenho visibilidade pra caramba, as pessoas me veem. Até as que eu quero. Então, o que eu pensei? Cara, como é que eu vou fazer pra prospectar os caras mais fodas do mercado? Eu não posso só rodar um anúncio, porque o CAC vai ser muito alto, né? Quanto eu vou pagar pelo lead de um cara muito bom? Eu não tenho esse dinheiro agora. Então, eu fui no Sem Groselha Podcast do meu amigo Fermento de uma maneira altamente intencional e fui me arrumando uma treta atrás da outra. Falei um monte de coisa. Sertanejo é música de corno e a Anitta ser top 1 do mundo é o fim da picada. E é muito fácil ser famosa se você for mulher gostosa. Várias. O que aconteceu? Os vídeos viralizaram. Foi cancelado. Fui cancelado várias vezes. Só que, no fundo, eu sabia que o meu cliente ideal
por ser um cara de valores, por ser um cara inteligente, ele ia entender o que eu tava falando. Então eu jogava uma coisa muito polêmica pra irritar o homem comum, mas um estudo psicanalítico por trás que o cara falava... Esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. E aí ele me seguia. A maior parte dominante dos meus clientes de ultra alto ticket. Eu cobrei 70, 80, 100 mil reais em algumas consultorias. E esses caras me conheceram por polêmica que eu me envolvi. Foi aí que eu desenvolvi o funil CNP, que é crença, narrativa, promessa. É basicamente o seguinte, eu jogo um conteúdo de crença e impulsiono esse conteúdo de crença. Algo viral. E a viralização tem um padrão, tá? É polêmica, crença forte, curiosidade, recompensa rápida ou afirmação contra-intuitiva. Anota, todo vídeo que tiver polêmica, crença forte, afirmação contra-intuitiva, recompensa rápida ou curiosidade nos primeiros 2 segundos, viraliza. Então eu coloquei isso, certo? Junto com uma crença forte minha do meu movimento, que o meu cliente se identifica. Então o que é o funil CNP? Primeiro eu gero identificação com os meus valores. Aí o cara me segue. Depois que ele virou minha audiência, ele recebe um vídeo view falando de criação de movimento. E aí os clientes certos, que foram pegos naquela viralização massificada, falam: quem é esse cara? Interessante o que ele tá dizendo. Se ele assistir mais 50%, ele toma conversão na cabeça. Só que a conversão fica muito mais barata. E eu consigo furar a bolha. Sem precisar gastar milhões em CAC. Sim. Eu faço isso até hoje. É um dado que a gente tem na nossa empresa. Pra eu crescer, eu preciso viralizar. Por quê? É muito difícil ser líder dos líderes de movimento. É muito difícil eu criar um movimento de líderes de movimento. Porque o líder não vai reproduzir o meu ritual, ele vai fazer o dele. Ele não vai repetir o meu grande ideal, ele vai ter o dele. Então eu sou o mago dos heróis, o mago dos governantes. Eu não sou o líder. Eu sou o guia desses líderes, o conselheiro. Pra eu conseguir vender pra esses caras, eu não podia me posicionar páreo a páreo, porque na selva só tem um leão. E é o meu cliente. Eu reconheço o herói, o governante, é o meu cliente. Eu sou o Merlin. Eu sou o cara que tem o Grimório. Eu sou o cara que tem a magia. Eu sou o cara que tem as ferramentas. Entendeu? Esse cara conecta com o meu movimento? Conecta, mas ele não vai reproduzir, porque ele tem o movimento dele. Percebe? Então como é que eu faço isso acontecer? Eu uso do senso comum e uso da massa de manobra, que vai ficar muito puto e vai me hatear e vai engajar pra caramba. Quando o cara engaja, o algoritmo da rede social fala: hey, que legal, tá engajando, deixa eu jogar pra mais gente, mesmo que seja xingamento. Porque o algoritmo não tá nem aí, o importante é ter interação. Aí eu chego em mais pessoas. E no mundo que a gente vive, alcance é igual a dinheiro. Se você é visto, você é comprado. Uau. É verdade. A importância de entender sobre posicionamento arquetípico, né? Não, total. Eu quero ser líder. Mas pra eu ser líder, eu não vou ser líder. É muito contra-intuitivo, mas é o melhor caminho a seguir. Muito bom, cara. No meu caso, é que assim, eu tenho uma opinião até diferente sobre arquétipos, tá, mano? A maior parte das pessoas dizem assim, os gurus arquetípicos, né? Os melhores arquétipos pra vender são o mago, o governante e o sábio, né? Porque é high ticket. Porra nenhuma. Porra nenhuma. A verdade é simples, é assim, ó. O melhor arquétipo é o teu. Quem você é. E você só vai projetar quem você é de forma intencional. É simples o processo, na verdade, não precisa complicar. O que você precisa é esse reconhecimento. Quem sou eu na narrativa do meu cliente? Quem sou eu na história que o meu negócio conta? Né? O meu arquétipo dominantemente são mago, criativo e rebelde. Se você olhar minha personalidade, você vê claramente os 3. Só que, por que eu projeto mais o mago na frente? Que é realmente dominante no meu caso, mas por que eu faço questão de projetar intencionalmente? Porque eu sei que o meu cliente ideal, ele não quer outro rei no reino. Ele é o rei do reino. Eu sou o conselheiro do rei. Então ele vem na minha imersão presencial, ele vem nas minhas lives, ele vem nas minhas consultorias pra quê? Pra pegar as magias, pra pegar os mecanismos, pra pegar as ferramentas. Ele não vai me idolatrar. E eu nem quero que ele me idolatre. Tanto que esse é o lugar que eu quero na política. Já me perguntaram: Davi, tu quer um lugar na política? Eu falei: quero. Qual? Tu quer se eleger? Eu falei: não. Eu quero ser o cara que influencia na opinião de quem se elege. Porque assim eu consigo fazer uma diferença significativa sem precisar entrar na linha de fogo. Agora, uma coisa. As pessoas que chegam, então, são já pessoas líderes. Já são a galera que já tem os próprios movimentos, a própria ideologia, mas querem os seus conselhos. Depende. Eu sou o cara mais democrático desse país em termos de audiência. Eu tenho no meu Instagram hoje bilionários e gente que nem começou no digital ainda.
que me admira pelas coisas que eu falo, que veio da viralização. E tem caras que já têm seus movimentos e só querem meus conselhos. E aí eu ocupo uma posição de conselheiro dentro da empresa, por exemplo, faço parte do board. E outras são pessoas que já estão posicionadas, que é o meu cliente ideal, esse aí do meio, tá? É o cara que já tá posicionado no digital, já tem seus resultados iniciais, 6 dígitos, múltiplos 6 talvez, já entende de marketing, só que ele quer escalar. Ele quer uma mensagem clara, ele quer um posicionamento mais único, ele quer saber as crenças dele, ele quer entender o que ele veio fazer aqui. Né? Claro que ele não tá buscando autoconhecimento, ele tá buscando vender mais. Só que ele buscando vender mais, vem pra minha imersão, entende como vender mais, só que ele percebe que no meio do caminho existe o que eu tô fazendo nessa terra? Então eu acabo dizendo que criação de movimento, na verdade, é autoconhecimento através do marketing. Você vem buscando um mecanismo pra arrastar multidões, você vai ter. Você vem buscando um mecanismo pra escalar extremamente seu negócio, você vai ter. Você vem buscando profundidade, um conteúdo que você nunca viu que tem escrito em nenhum livro, você vai ter. Só que no meio do caminho, você vai achar quem é você. E essa é a parte mais legal, é onde me dá mais tesão. É você me ouvir falar, você preencher as ferramentas e você, caramba, eu tô lembrando de quem eu sou. Eu tô lembrando das coisas que eu acredito, do que é inegociável pra mim. Cara, isso é um tesão, me emociona. De verdade. Eu ver alguém ali na minha imersão, relembrando tudo que é inegociável pra ela. E dizendo, eu sou isso. Eu tenho uma coisa pra dizer. E existem pessoas esperando pra me ouvir. Perfeito, perfeito. E já chegou alguém pra tu, assim, numa... Não necessariamente tá já desenvolvida essa parte de liderar movimentos, mas ele tem essa chama. A maior parte. A maior parte. Como é que você conduz essa galera? É mais fácil. É bem fácil o cara que já tem essa chama acesa. O mais difícil, o cliente que eu até não gosto, é o cara que vem pra imersão sem a chama acesa. Só querendo dinheiro. Porque ele não vai entender. Metade ele vai achar maravilhoso, meu Deus, isso aqui vai fazer eu faturar milhões. A outra metade ele tá assim. Porque ele nem quer olhar pra esse lugar. Agora, o cara que já tá com a chama acesa, eu só preciso dar a metodologia. E ele entende rápido, porque ele já tem o feeling. Porque ele sabe que existem pessoas esperando pra ouvir. Ele sabe que existem pessoas esperando pela marca dele. Ele sabe que ele quer eternizar e ser lembrado. Foi daí que nasceu o nosso grande ideal, do meu movimento. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado. Você quer ser visto? Sirva. Porque o servir e o ser visto são muito parecidos, né? O serviço e o ser visto são muito parecidos semanticamente. Tem coisa aí. Você quer ser visto? Sirva. E nunca faça só por dinheiro. Nunca faça só por status. Nunca faça só por ego. Faça por imortalidade. Faz pra ser lembrado, porque nada te para. É impossível você ser parado em um caminho que você tá fazendo pra ser lembrado e influenciar positivamente gerações depois de você. Criando o teu próprio sistema. Você só muda o sistema mudando o teu sistema. Criando a tua forma de ver o mundo junto com a tua comunidade. Por que eu sei que eu não vou mudar o mundo sozinho? Porque nem todo mundo vai se identificar comigo. Mas se eu for capaz de ajudar vários líderes que cada um com suas tribos, cada um com as suas visões, cada um com as suas missões, conseguem liderar várias pessoas, a gente de fato muda a educação desse país. Não é demagogia, não é ilusão, não é utopia. Dá pra fazer. A gente bota 100 mil pessoas numa live se fizer um puta de um lançamento. Então dá pra fazer. Ô, mas Davi, me tira uma dúvida. Tentando trazer agora na prática pra galera do digital. Tem uma galera que vai acompanhar esse podcast aqui com a gente, uma galera que tá começando, uma galera que já tem um faturamento, tá consolidada. E eles vão entender que talvez esse seja o futuro do marketing. As pessoas vão falar sobre produto, vão começar a falar sobre movimentos, ideologias. Então, supondo que o cara chegou aqui, ele já tem o produto dele, e ele até vende bem. Como é que essa metodologia auxilia esse cara a sair do patamar de eu vendo o meu produto pra eu vendo uma ideologia? É possível ou ele tem de construir tudo do zero? Claro que é possível. A metodologia é simples. Se você parar pra olhar, quais são os primeiros princípios, né? Você tem um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. Então você vai fazer uma extração das tuas crenças e vai transformar essas crenças em uma frase de efeito, ou em um slogan, ou em um acrônimo. Você vai ter a interseção entre essas três coisas aqui, ó. Causa, luta e legado. Uma causa, uma luta e um legado. Isso é sua mensagem. Então, Davi, por que eu não escalo pros múltiplos 7 dígitos, por exemplo? Porque a sua mensagem não tá clara. Ah, não, mas meus anúncios que estão caros. Seus anúncios estão caros porque a mensagem não tá clara. Se a mensagem estiver clara e direcionada e forte, barateia os anúncios porque você conecta com um lado profundo do público. Marketing é uma ciência humana, amigo. É sobre humano do outro lado. Então você baixa o CAC com isso. Então qual que é o rolê? Primeiro eu identifico a minha mensagem. Como é que eu identifico a minha mensagem? Ela é a interseção entre uma causa, uma luta e um legado. Ou seja,
como eu acho que o mundo deve ser, que coisas eu combato e luto contra, e como eu quero ser lembrado, ou o meu negócio quer ser lembrado. A interseção, tipo o Ikigai, entre as 3 coisas, é sua mensagem. Depois você vai pegar essa mensagem e você vai transformar em um grande ideal. O que é um grande ideal? O grande ideal é um slogan, frase de efeito, crença forte, ou acrônimo, que resume o teu movimento, que vai chegar antes de você. Por exemplo, Bruninho veio aqui, AAA. Atitude, ação e abundância. É um grande ideal. Vá cuidar da sua vida, do Pablo. É um grande ideal. Pense diferente da Apple. É um grande ideal. Coragem pra ser sexy, do Diamant, que eu ajudei a construir. É um grande ideal. Entende? Isso é um grande ideal. É uma frase no-brainer que resume o teu movimento. E que as pessoas vão repetir. Já viram o que acontece com o Bruninho? Que ele bota e todo mundo tá. Tem gente até que tatua. Tatua. Né? Isso te ajuda a subir o faturamento. É óbvio. Por motivos óbvios. Não precisa explicar. Precisa. Não. Por que ajuda? Porque as pessoas se conectam mais facilmente. Elas defendem a tua marca. Elas falam de você. Elas reproduzem isso. Elas compram com muito menos objeção. Porque quando você tem uma crença primeiro e um produto depois, você tira as objeções. Porque você já moldou o sistema de crenças da pessoa. Verdade. Então é muito mais fácil ela comprar de você. É do que oferecer um produto e ter de mudar as crenças de última hora. Não. Você primeiro molda o sistema de crenças, depois você oferece se você quiser. Muito bom. Fiéis primeiro, clientes depois. Quer subir pros 7 dígitos, 8 dígitos? Fiéis primeiro, clientes depois. Primeiro o cara compra a tua ideologia, depois teu produto. Vai ser muito mais rápido. E a ideologia, ela tá sempre associada com o que a sua audiência quer de você? Não, a ideologia é o que vocês acreditam juntos. Lembra que eu falei da união? É quem eu sou, o que eu acredito, e o que a minha audiência tá buscando. Eu uno as duas coisas e formo uma mensagem. Entendeu? É um primeiro, outro depois. Não é que não precise de um ou não precise de outro. Você precisa dos dois. Então eu vou ter um grande ideal. Depois de definir o grande ideal, eu defino um inimigo comum. Um inimigo ameaçador. Que ele é o mesmo culpado pelo que você odeia no mundo e pelas dores da sua comunidade. Então você sempre vai culpar as dores da comunidade a um elemento externo, que é o seu inimigo. Você vai ter um líder que representa arquetipicamente as dores da comunidade e os desejos também. Esse cara vai conduzir essas pessoas a favor de uma causa contra o inimigo. E essa comunidade vai ter histórias, práticas e regras comuns. É isso. Assim você cria movimento. Tem processo para cada um das coisas? Tem. Existe metodologia para cada um dos processos. Só que na prática, você constrói no teu branding, você constrói do seu posicionamento uma comunicação de movimento. Uma comunicação de massas, uma comunicação ideológica, por isso marketing ideológico. Como é isso de comunicação de movimento, comunicação de massa? É isso, é que ao invés de eu me comunicar como uma empresa, eu me comunico como um movimento. Você percebe a diferença de alguém que se comunica como um movimento, como a Apple, e a LG que se comunica como uma empresa? Sim. Um fala sobre produto, outro fala sobre ideias. Outra fala sobre uma visão de mundo, que a gente compartilha. Então, por exemplo, o que o Thiago Finch faz muito bem com os outliers? Ele não vende PLR ou como vender PLR, ele vende aquela visão de mundo. E aí, o que ele vender no meio do processo não importa, cara. Entendeu? Mas as pessoas compram. Porque elas vão comprar o que você quiser que elas comprem no meio do caminho. Ninguém se importa com o produto. Entendeu? É importante você ter um bom produto? É óbvio que é importante você ter um bom produto. Mas isso não tem que ser falado num podcast. Se teu produto é uma merda, você não devia estar no mercado. Entende? Isso a seleção natural resolve. Isso a própria mercadologia resolve. Os produtos ruins vão sumindo ao longo do tempo. Não é produtos que não entregam o que prometem, que mentem pras pessoas, que têm promessas fantasiosas. Só o de verdade fica. É natural, é uma seleção natural. Só que, o que eu tô dizendo é, você não tem que ter uma comunicação pautada em produto. Você tem que ter uma comunicação pautada em mensagem primeiro. Produto, ele é uma ferramenta para alcançar a causa. Entendeu como é que fica a narrativa? Tem uma causa que a gente busca junto. Nós somos uma comunidade. Quem somos nós? Essa comunidade busca uma causa, que é o grande ideal. Resumido em uma frase, em um sloganzinho. Ela segue um líder, que é o cara que já conseguiu aquilo ali ou que tem as ferramentas para conseguir aquilo ali. E ela luta contra o inimigo, que impede a comunidade de chegar na causa e ao mesmo tempo é responsável pelas dores da comunidade. Será que é por isso que muita gente... Pode ser que não tenha nada a ver, eu vou falar agora, mas eu vou falar, porque agora me surgiu isso aqui. Será que é por isso que muita gente tem dificuldade de vender mostrando a própria imagem? Porque talvez ela ainda não saiba quais são as crenças dela. E talvez pra vender, você precisa acreditar muito no que tu tá vendendo. Exato. Eu acho que quem não vende com a própria imagem é porque não acredita no produto que vende, tá? Pra mim é só isso. Essa coisa de venda sem aparecer, eu posso dar essa opinião claramente aqui. Eu sei que vai até contra pessoas que já vieram aqui, mas é a minha visão. Pra mim não existe venda sem aparecer.
Venda sem aparecer pra mim ou tu tá vendendo um produto que você não acredita, só por dinheiro, e aí a tua saúde vai te cobrar, só nem eu. Eu nunca vi um cara que viveu a vida toda de enganar os outros não ficar doente. É quase um karma natural da vida. Não é porque fica doente por causa da coisa divina, é porque realmente o cara vai percebendo que, né, a hora que ele ganha dinheiro, ele fala, tá, só isso. E não tem um sentido grande na coisa. Ou você tem uma síndrome do impostor do cacete de achar que não é bom o suficiente, só que aí você nem vende. Entendeu? Então, pra mim, não existe venda sem aparecer. Se a tua empresa não tem uma cara, procure uma cara. Ou bote a tua, que é o ideal. Uau, polêmico aqui, hein? Polêmico. É assim, a estratégia do cara. Estratégia... Não, mas assim, é diferente de tudo que a gente ouviu aqui. É legal também ter uma perspectiva dessa pra trazer ampliar a visão da galera que assiste. Agora, assim, pesquisando sobre os seus conteúdos, eu vi que na sua metodologia você tem 4 pilares pra construção do branding, né? Você pode falar sobre isso? 4 pilares de construção de movimento. Fala de novo pra gente. Isso. Um ideal, um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. Ideal é a causa, resumido em uma frasezinha, slogan ou acrônimo. Líder, esse cara que vai representar essa causa. Um inimigo, quem a gente luta contra e impede a gente de alcançar a causa. E uma comunidade identificada. Movimento igual branding? Não, é que é um branding de movimento. Legal. Entendeu? Movimento, ele pode entrar dentro de branding. Movimento é uma ferramenta de branding. O que é branding? Branding é gestão de uma marca. Davi, qual na sua visão é a melhor forma de gerir uma marca? Criando um movimento. Perfeito. Entendeu? Essa é a minha visão. Então, tipo assim, branding, posicionamento, movimento são nomes pra coisa. Movimento é usar essa ferramenta sociológica para posicionar sua marca. Não deixa de ser posicionamento de marca. Entendeu? É posicionamento de marca de um jeito específico, que é criação de movimento. Criação de movimento é um mecanismo, é o meio, não é o fim. O fim é crescer, propagar sua mensagem, chegar em mais pessoas, vender mais, crescer sua empresa e, principalmente, dar lucro para a história da humanidade. Porque é pra isso que a gente veio aqui, pra fazer a humanidade andar. Legal. Bom, aproveitando que você tocou nesse tópico de visão, por que você acredita que... Pô, rapidão, teve só 20 minutos de podcast até agora? Acho que tá chegando em 1 hora, cara. 50, porque apagou o bagulho agora, eu falei, 20 minutos. Nossa. Eu falei, meu Deus, já falei tanta coisa em 20 minutos, amigo, vambora. Tá demorando, tá demorando mais ainda pra pagar, então. Mas vambora. Perfeito. Mas então, aproveitando que a gente tocou nesse tópico de visão, por que você acredita, Davi, que movimento é o futuro do marketing? Boa pergunta. O movimento é o futuro do marketing porque, por uma sofisticação natural de mercado, é a pirâmide que eu falei. Então as pessoas começaram comprando de empresas. E aí quem se comunica só como empresa saturou, né? Sabe essa coisa, o mercado tá saturado? O que é? Quem se comunica só como empresa, expert ou produto, perdeu o espaço. Ficaram as marcas. Quem tinha marca pessoal, branding pessoal, mensagem, legal. Agora as marcas também ficaram muito concorridas e chegou a era dos tribos, das comunidades. Só que as comunidades também saturam por falta de uma causa maior. É só, um monte de gente tem uma comunidade engajada na internet, né? Só que se essa comunidade não tem uma causa maior, dificilmente ela tem longevidade. Então quem sobrevive? Quem gabarita isso? Porque você trata o teu negócio como se fosse uma religião. E religiões permeiam ao longo das eras. Ideologias permeiam ao longo das eras. Então se você quer ter um negócio que permeia, que fica, você precisa criar um movimento. Entende? É essa coisa. Por isso é o futuro. É porque é a última onda. Quando você traz isso... Perdão. Diz. Quando você traz isso, fica muito mais fácil visualizar a igreja, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, que seja, como um negócio. Mano, isso explica tudo, velho. Eu duvido pra vocês, eu trago esse desafio do fundo do meu coração. Me traz alguma coisa que muda a história da humanidade, alguma coisa que move multidões que não tem esses 4 pilares. Você não consegue achar. Fala pra gente de novo qual que é. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada. Quem somos, em que acreditamos, quem seguimos e contra quem lutamos. Não existe nada que mova multidões no mundo que não siga esse padrão. Aí você fala, pô, Davi, mas eu não quero mover multidões, eu tô querendo vender. Você não entendeu que é a mesma coisa, amigo? Vender em escala é mover multidões a desejarem algo. Então você quer ser o número 1 do seu mercado? Você quer se diferenciar completamente da concorrência? Cria um movimento. Por quê? Porque o movimento ele nasce da tua história e não tem nada que possa ser mais teu do que a tua história. Tua história não é copiável. E você pode transferir isso pra marca, né? Claro. Porque pra ser escalável, uma hora você não pode só depender da sua imagem ali pra vender, né? Claro, só que tu pensa em Apple, você pensa em quem?
No Steve Jobs, exatamente. Eu pensei nesse exemplo, inclusive. Entendeu? Então é assim, tua marca tem uma cara e tua cara tem uma marca. A marca vai trazer o equity, vai trazer a perpetuidade, mas a marca representa o movimento. E você, líder, representa a marca. Percebe? Uma coisa não briga contra a outra. A gente tem mania de criar essas briguinhas, né? Tem que ter cara ou não tem que ter cara? Isso não são dois lados. A cara ajuda a escalar. A marca ajuda a perpetuar. São fases. Mas como é que... Mas eu vejo que as pessoas talvez tenham alguma dificuldade na hora de associar a imagem, que é muito forte já entre o seu movimento, a sua audiência, à marca dela. Às vezes ela sabe da marca dela, tá ali, a empresa dela e tal, e ela quer associar toda essa autoridade que ela tem com a imagem dela à marca. A ideia é que seja construído junto. Entendi. O mesmo movimento do líder é o movimento da marca. O líder é só um representante do movimento. O movimento é maior que o líder. O movimento tem que ser maior que o líder. Sempre. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. O líder é só o caminho. Assim como o produto é a ferramenta para atingir a causa, o líder é o que traz a ferramenta. É o cara que conhece a ferramenta e que ajuda as pessoas, vende para elas um treinamento ou um produto ou alguma coisa que tem essa ferramenta para atingir a causa. Você vê o Ícaro de Carvalho, por exemplo. Ele não fala nada, tipo assim, quase nada, né? Fala algumas coisas do novo mercado, mas o Instagram dele, por exemplo, é cheio de opiniões dele. Porque marcas têm slogans, pessoas têm opiniões. Exato. Esse é o trabalho do líder de movimento. O Ícaro é um puta líder de movimento. E você vê como é que ele vende o novo mercado, né? Porque ele não tá falando de produto, ele vende a visão de vida dele. E parte da visão de vida dele é trabalhe com digital. Então assina aí, R$79,90, vai. É isso. Uau. E talvez, eu acho que não, mas talvez tenha alguém que não percebeu o poder disso do movimento. Mas, cara, falando desses 4 pilares, olha isso. Por exemplo, nós somos os alemães, trabalhadores de bem que dedicamos nossa vida inteira pra construir essa nação. Aí a galera já, opa, me identifiquei com algo aí. Aí vai jogar. E tem aquela galera de lá, os judeus, que estão tentando tirar a nossa autonomia e vão destruir a nossa linhagem. Aí, pô, já tem um inimigo do outro lado ali. O cara fica, pô, eu sou alemão, eu tenho essa minha história, eu não quero que aquele cara de lá estrague minha história. Aí vem o cara e fala, e eu tô aqui pra ajudar vocês e ajudar a nossa nação a se libertar dos usurpadores. Aí agora o cara fala, pô, tem uma pessoa pra me levar, pô. Facilitou minha vida. Aí o cara vai e mete, e aí, vocês estão comigo? Vocês vão me ajudar a realizar esse propósito? Clica no link. Aí acabou, cara. Vem comigo. Arrasta pra cima, vem comigo. Dias tal. Você tá entendendo? Você quer saber o que o nazismo nos ensina sobre lançamentos? Vamos lá. Lembra que eu falei da narrativa ideológica pra vendas, né? Tô pegando o livro, pra quem não entendeu, isso aqui é o meu livro, da minha metodologia. É legal olhar, porque a coisa é tangível, entendeu? Mostrar que existe método por trás da coisa. Olha só que legal. Narrativa baseada em medo. Indignação, futuro, presente, luta, provação, recompensa. Indignação. Nossa Alemanha está sendo usurpada. Vocês estão perdendo dinheiro. Fomos enganados pelo mundo inteiro e agora não temos mais nada. Mas sonhamos futuro com uma Alemanha próspera. Aí o próprio símbolo, a suástica, representa prosperidade no budismo. É um símbolo budista de prosperidade. Então no inconsciente coletivo já puxa. Uma Alemanha mais próspera, uma Alemanha crescente, dominante do mundo, que merecemos ser, todo mundo... Aí vem presente, indignação, futuro, presente. Mas no presente, temos esse problema, esse problema, e tudo isso culpa dos judeus. Por isso, vamos começar uma guerra, expandir o nosso território, lutar contra os judeus, persegui-los, a luta. Provação, temos que dominar outras nações. Recompensa, teremos a grande Alemanha. Então, por causa dessa narrativa, você consegue convencer um país inteiro a matar judeu, ou a comprar seu produto. Entendeu? Dizer, vamos começar uma guerra ou vem comigo e arrasta pra cima, dá no mesmo. Uau. Meu, que analogia fantástica. Muito bom. Fantástico. Entendeu? Muito poderoso, cara. Inclusive, nas suas consultorias, já chegou alguém pra, assim, com essa dificuldade de se posicionar como um líder de movimento? E o que trava essa pessoa? Normalmente, crise de identidade. É um cara que ele não sabe quem ele é. Não tem clareza do que ele veio fazer aqui e por aí vai. Então, o processo que eu mais faço com ele é fazer as perguntas certas. E tentar ajudar ele a clarificar a própria mensagem. Normalmente, quando ele clarifica a mensagem, ele entende o que ele veio fazer aqui. Quando ele entende, ele se posiciona a partir daquilo, entendeu? É um processo que, às vezes, é demoradinho, mas existe ferramenta pra isso. Né? A galera que vem nas imersões, por exemplo, acaba saindo com grande autoconhecimento dali, justamente por conta disso. Entendeu? Mas tem várias pessoas. E já vieram, inclusive, até uns que eu não posso falar, que vieram com más intenções. Sério? Já teve. Cara, quando você posiciona um negócio desse, você diz que tem o mecanismo mais poderoso do mundo, imagina, tá do lado de cá como é que é.
Eu tô dizendo pras pessoas e vendendo pra elas que eu tenho uma solução que move multidões. Aí chega alguém pra você e fala, então, tô querendo mover as multidões aqui. E aí eu... Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Quem são as multidões? Cara, não é legal falar nem nomes, nem... Porque, primeiro, eu não gosto de falar de pessoas. Só bem, né? É um erro que eu já cometi muito antigamente, falar mal de pessoas. Que eu não, cara, hoje em dia eu não falo de pessoas, eu falo de ideias. Entendeu? E outra coisa cara, não faz sentido envolver nessas tretas, entende? Existem pessoas que estão muito mal intencionadas no digital e que usam isso como uma ferramenta pra enganar pessoas. Que usam isso como uma ferramenta pra vender produto que não existe ou pra, tipo, cara, ficar criando narrativas que levam as pessoas pro mal mesmo. Que levam as pessoas pra alienação, que levam as pessoas pro emborrecimento. Olha, o TikTok é só isso, né? O TikTok, ele tem um algoritmo manipulado no Brasil que só mostra bunda e putaria de propósito. Né? Enquanto na China tá mostrando criança fazendo força e ficando mais masculina e tal, é de propósito. É pra moldar o imaginário. Mas voltando ao assunto não faz sentido falar quem são essas pessoas, mas o fato elas existem. E é como Luther King dizia, o que preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então se você que tá aí do outro lado não cria o seu movimento, não grita pras pessoas o que você acredita, não usa do seu negócio pra dar lucro pra história da humanidade, pra de fato ajudar mais pessoas, servir mais pessoas e, é óbvio, enriquecendo o processo, alguém menos bem intencionado do que você vai fazer. Então, só teve um Hitler porque não teve alguém bem intencionado no lugar. Forte. Entendeu? Só teve um Hitler porque não teve um Jesus. Jesus tava na época dele e foi o maior líder de movimento que já existiu. Sim. Entendeu? Então, se alguém não se posicionar assim, se você não for lá e movimentar as multidões e gritar pra todo mundo que deseja te ouvir, alguém vai gritar pra eles. E talvez esse cara tenha um gritinho atraente, né? Ô, Davi, a gente fez umas perguntas aqui, mas a gente separou 2 perguntinhas da galera que eles queriam saber. Claro. E vamos lá. Vou fazer uma, você faz outra, Carol. Pode ser. Uma delas, eu imaginei que essa pergunta ia surgir na audiência. A pergunta é do @021_RB5. Tem nome de hater. Que nome estranho. Tem nome de fake, mas tudo bem. Ele perguntou assim, Davi... Nossa, agora eu li a pergunta de fato. Como o marketing ideológico agregaria a um vendedor de PLR? Não agregaria. Primeiro, vamos lá. Posso falar? Vou falar, gente. Eu quero que você fale fala com tudo, cara, pela Vamos porta. lá. PLR não existe. Não existe esse modelo de negócio. Não existe. Existe vender infoproduto. Esse PLR, eu compro os direitos. Você não compra os direitos. Você pega um produto, traduz e vende. Certo ou errado? Cara, você faz o que quiser, entendeu? Se tem gente comprando, tem gente vendendo, é isso aí. Né? Uma coisa basicamente mercadológica. Mas, sinceramente, se você vende um produto que não foi você que criou, que você nem acredita, só pra fazer dinheiro, você vai criar movimento com o quê? Entendeu? Nem é pra criar movimento, nem é o meu cliente, assim, tipo, beleza, cara, faz aí o teu rolê. Mas eu particularmente não acredito. Por que não acredito? Não acredito porque eu acho que tudo que a gente faz tem que dar lucro pra história, primeiro, e depois pra você. Entendeu? De nada adianta você fazer tudo só por dinheiro. Aí você diz, Davi, mas você fala de marketing, porra, não é dinheiro? Cara, mas olha, entende uma coisa, cara. Você só vive só por dinheiro ou porque você é um puta de um materialista, só vê matéria, não vê que existe uma questão espiritual, uma questão de honra na vida, uma questão de significado. Você vê só matéria pela matéria e aí a tua vida é vazia. Ou você é um cara mal intencionado ou não ganhou dinheiro ainda. Eu acho que o cara que faz só por dinheiro é essas 3 opções. Ou ele é mal intencionado, enganador mesmo, estelionato, e existem alguns, é foda. Outro é materialista, vê a vida só como matéria, aí, cara, né, uma pena, mas uma vida vazia. E, por outro lado também, cara, se você não sabe disso e acha que não é nenhum dos dois, é porque você não ganhou dinheiro. Porque a hora que você faz dinheiro e você tem a grana, você fala, não é só isso. É isso é legal, claro, grana serve pra comprar conforto, é muito bom ter conforto. Mas é sobre o quê? É sobre ter grana pra bancar projetos que dão lucro pra história. Que ajudam as pessoas, que me crescem como ser humano. Né? Eu conversei com vocês no restaurante e disse, eu tava conversando com o Alan outro dia, ele falou, mano, eu vendo a minha empresa, eu boto 1 bilhão no bolso, só que assim, mano, a gente pega 1 bilhão, vai eu, você, tua esposa, a minha pra Maldivas, passa lá 60 dias, volta, tá depressivo, tu precisa do game, cara. Entendeu? Você precisa do game, você precisa trabalhar, fazer as coisas. Eita, senão, cara, a tua vida não tem sentido, entendeu? Não tem sentido. O dinheiro, ele é um meio para fazer a vontade do grande espírito, de Deus. Ele é o meio... Porra, tô espiando.
Ele é um meio pra fazer as pessoas serem ajudadas por isso, entendeu? Se você vê o dinheiro como um fim, é uma vida vazia. Perfeito. É de fato uma vida vazia, entendeu? Então não agrega pra quem vende sem aparecer. Agrega, tipo, pode agregar na narrativa e tal, você vai ter uma narrativa mais forte, mas pra quê? Entendeu? Eu não ajudaria, por exemplo, alguém chega pra mim, Davi, eu quero vender um produto que eu não acredito sem aparecer. Beleza, cara, vai procurar outro cara aí, eu não vou te ajudar não. Perfeito. É sobre isso também ser líder, se posicionar. Verdade. Pergunta do @Bruno Donato. Como implementar uma crença no seu cliente que ele precisa do seu produto? Olha, vamos lá. Você não tem que implementar a crença que ele precisa do teu produto. Você tem que implementar a tua visão de mundo. Precisar do seu produto é uma consequência direta da sua visão de mundo. Então vamos lá. Deixa eu te dar o exemplo de grandes lançamentos aqui. Vamos dar o exemplo daquele lançamento do Pablo grandão que aconteceu um tempo atrás, né? Cara, como é que é o lançamento do BML, que eles usam o movimento muito bem, né? Branding, movimento, lançamento. Cara, como é que é o lançamento? Ele cria uma visão de mundo, ele cria uma narrativa de uma visão de mundo, e depois ele apresenta um produto que é a ferramenta para alcançar essa causa. Então você não cria a crença de querer o seu produto, você cria a crença de querer a sua causa. E o produto é uma ferramenta para que essa causa seja alcançada. Entende? É assim que se dá a narrativa, é assim que se constrói a narrativa. O produto é sempre a ferramenta para alcançar a causa. Entendeu? A gente pode falar de vários lançamentos ultra bem sucedidos aqui que usam esse mesmo padrão, porque é um padrão de como funciona a mente do ser humano, né? Cita alguns aí. Ó, vamos lá. 100 milhões do Fint. Todos os lançamentos do Pablo. Os lançamentos do Ítalo, todos também. Cara, todo mundo que faz 8 dígitos segue isso aqui. É verdade. Né? Começa a olhar. Todo mundo que faz múltiplo 7, 8 dígitos segue isso aqui. Entendeu? Porque é como funciona o ser humano, entendeu? Eu não inventei a criação de movimento, gente. Eu mapeei e transformei na metodologia. Mas isso é um fenômeno sociológico do mundo. É como o ser humano funciona. O ser humano busca identidade e pertencimento. É um ser tribal que tem desejos miméticos. O que são desejos miméticos? Se eu te vejo gostando do iPhone, eu tenho tendência a querer gostar também porque você é da mesma comunidade que eu. Assim se molda o desejo das pessoas. Entende? É através de uma narrativa. É através da mimética de uma comunidade. É através da construção de um sistema de crenças forte. Eu costumo dizer que o teu perfil do Instagram, ele tem que ser como se fosse um feudo. Com um muro alto na frente. Esse muro é o teu sistema de crenças. Então, Davi, como segmentar o meu cliente? Se é low ticket ou se é high ticket? Se é esse... É a crença. O que segmenta o cliente é a crença. É o que ele acredita ou não acredita. Se ele te compra baseado no que você acredita, é muito mais facilmente que ele compre qualquer outra coisa. Entendeu? É uma coisa quase natural que aconteça. Perfeito. Uau. É por isso que a ambiência conta tanto, né? Principalmente no sistema de crença e no desenvolvimento pessoal de cada ser humano. Toda a diferença. E, cara, que bate-papo incrível. A gente já estivemos com pessoas que falaram sobre o movimento, mas eu acho que ninguém trouxe um embasamento teórico tão consolidado por trás, né? Pra justificar os porquês dessa metodologia. E, cara, fantástico. Inclusive, tudo bem, são ondas, elas vêm e vão, e já vai ter um momento que todo mundo vai estar jogando esse jogo. Mas se eu estivesse do outro lado da telinha, eu não conseguiria sair daqui pensando em produto. Ia estar já criando outra viagem, sabe outra aquele parada. meme do... É, exato. Porque o jogo virou, agora não fazia mais sentido. Mas você entende que tem embasamento por trás desse jogo virar? Com certeza. Total. Você percebe que eu não tô vindo aqui trazer uma coisa que eu inventei e tirei da minha bunda, entendeu? Isso é interessante trazer, principalmente num podcast sobre marketing, que é o QCast. Galera, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Não, o Davi inventou, e ele supõe, não. É uma coisa de estudo de antropologia, sociologia, ciência social, como é que funciona o ser humano. Marketing é uma tendência que... Marketing é uma teoria, né, uma ferramenta que busca mapear, prever e conduzir o comportamento de consumo do cliente ideal. Isso é marketing. Marketing é mapear, prever e conduzir comportamento de consumo. O que é movimento? Movimento é uma ferramenta para mapear melhor, prever melhor e conduzir melhor. Então é uma ferramenta de marketing. Daí nasce o marketing ideológico. É o mecanismo mais poderoso do mundo aplicado ao marketing. Mas se aplica à política, à religião, a revoluções, a qualquer coisa que interage diretamente com humanos. Movimento funciona para quê, Davi? Para qualquer coisa que interage diretamente com humanos. Porque é assim que o ser humano funciona.
Que massa. Demais. Esse foi um bate-papo super rico, hein, Carol? Daqueles que a gente gosta, né? Super rico, do jeito que a gente gosta, cara. E assim, a gente costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta mais reflexiva. Aham. Topa responder? Topo super. Então, de forma direta, Eu Davi. nem falei nada de espiritualidade, nem aprofundamos, né? É verdade. Ai, é Dá pra verdade. ir. A gente foi no cerne. Sim. A gente foi no Exato, necessário. Era o que precisava Ótimo, ser pra ótimo. hoje. Perfeito. Ótimo. Olha, eu vou direto, Davi. Ah. Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no digital que você pode transmitir agora pra quem tá começando? Que mensagem eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei no digital? Eu vou falar uma coisa muito diferente do que a maior parte das pessoas falaria. Talvez a maior parte das pessoas diria assim: continue! Tenha consistência! Abra um pouco de mão do seu tempo e passe o tempo inteiro na frente do computador e faça dinheiro. Isso você tem que fazer mesmo, né? Gente, sinceramente, no mundo que a gente vive, com os robôs quase dominando o mundo, ganhar grana é sua obrigação. Então assim, peraí, não precisa falar isso é óbvio. Mas eu diria, antes de sair de casa, olha o quintal. Eu diria isso. Antes de sair de casa, olha o quintal. Tem uma história de um árabe que é assim, ele queria um tesouro. E ele foi numa taverna perguntar onde era o lugar do tesouro. Ele tinha um mapa do tesouro. Aí o cara deu pra ele lá o X no mapa, ele foi, viajou meses e meses até o lugar do tesouro. Chegou no tesouro e encontrou um outro mapa. Que tava ao contrário. E o tesouro tava no quintal da casa dele. Ele volta meses e meses, chega lá, cava, o tesouro tá ali. Então antes de sair de casa do quintal, é olhar pra dentro. É perceber por que eu tô fazendo isso. Qual que é o meu objetivo com esse mercado? Eu tenho na mão uma ferramenta de influenciar milhões de pessoas. Eu tenho na minha mão a capacidade de fazer dinheiro infinito, de vender coisa infinita, de influenciar infinitas pessoas. Então, se eu tô começando no digital agora, o que eu tenho que pensar? Por que eu tô fazendo isso? Porque no primeiro dinheiro que você ganhar, primeiro resultado que você tiver, as primeiras pessoas que você impactar, elas vão ser reflexo disso. E toda a tua conduta vai ser reflexo disso. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado. Essa tem que ser a tua cabeça. Se essa é a tua cabeça, tu entrou do jeito certo. Se a tua cabeça é qualquer outra, você tá entrando por ego. E se você entra por ego, você vai sair por ego. Não veja o digital como fim. Ele é um meio. Apesar de ter se tornado um mercado extremamente gigantesco no Brasil, o digital ainda é um meio. Então eu preciso agir com ele como meio. Primeira pergunta que você tem que se fazer: por quê? É o Simon Sinek. Comece pelo porquê. Por que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu quero ganhar grana. Por que você quer ganhar grana? Porque eu quero ser livre. Por que você quer ser livre? Porque eu quero ajudar minha família. Por que você quer ajudar sua família? Se pergunte o porquê você faz o que faz muitas vezes. Em algum momento você chega na sua causa. No real motivo de você estar fazendo o que faz. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Não só no seu negócio começa a vender mais, mas a tua vida, num geral, começa a fazer mais sentido. Porque agora você faz por um significado maior que você. Uma coisa que eu aprendi com o Tony Robbins, perguntaram pra ele: Tony, como é que você faz pra ter tanta energia? Aí o Tony disse: é que eu não empurro o meu negócio. Eu sou puxado pela minha causa. E assim a gente finaliza esse podcast. Eu queria muito finalizar assim, ia ser top. Mas a gente não terminou, né, Marcelão? Não terminamos por quê, Carol? Temos presentes, né? Temos Ô, Davi, presentes, muito Davi. obrigada pela sua A gente ainda tá ao presença. vivo, achei que tinha frase de efeito. Pananana. Próximos capítulos. Muito obrigada pela sua presença. Realmente esse podcast aqui vai ser algo que vai causar aí algumas disrupções, com certeza, em quem Verdade. assistir. Vai Isso ser é bom, legal, porque a ser gente bom. gosta de trazer pessoas assim no podcast. Eu gosto, vocês perceberam que eu gosto bastante de incomodar, né? Sim. Mas é proposital. É porque eu acho que nada que te tira da tua zona, que não te tira da tua zona de conforto, realmente te cresce. Sim. Então, se você se sentir incomodado com alguma coisa que eu falei, que bom. Significa que eu mexi em alguma coisa dentro de você que vai te dar resultado. Ah, que massa, vocês fizeram uma xícara minha com essa cara de mexicano. Eu fiquei muito igual, mas eu fiquei. Eu pareço muito Não mexicano. foi eu que disse, hein, Marcelo? Que massa, cara. Mas ficou legal pra caramba. Ficou legal Mas pra esse caramba. presente é literalmente pra agradecer a sua presença, cara. Que Tamo bom. junto. Obrigado por tirar um tempo pra vir bater um papo com a gente e transmitir tanto Massa conhecimento pra demais, galera. cara. Massa E demais. eu tenho certeza que isso vai amadurecer muito o mercado no caminho Sim. certo. Eu acredito muito na sua ideologia e metodologia, e eu acho que quem
assistiu esse podcast, ficou com a gente até o fim, vai sair transformado. Parabéns, cara. Que bom, cara. Fico muito feliz. O mercado precisa de pessoas como você, cada vez mais. Inclusive, pra quem não te conhecia e te conheceu a partir desse podcast, deixa aí suas redes sociais. Sou Davi Ribas no Instagram. Meu Instagram novo, @soudavíribas. É uma foto assim, que eu pareço que tô muito sem paciência com você. Mas é legal pra caramba, tá? Segue no Instagram, tem YouTube também, tem TikTok, eu acho. Tem que ver com o meu time de conteúdo, mas acho que tem, eu não tenho instalado no celular. Mas, galera, o mais importante de tudo aqui, né? E primeiro, obrigado pelo espaço. É muito bom tá falando pra cada vez mais gente. Porque essa mensagem, eu digo que ela não é minha, né? Ela veio pra mim. Eu sou o cara que aceitou a treta de trazer essa mensagem. Que é uma mensagem que, muito além de falar de marketing, fala da maneira com que a gente deve conduzir nossos negócios, né? O meu livro que tá vindo aí, Dê Lucro pra História, ele fala sobre isso. Sobre o fato de que o teu negócio, ele deve ser nada mais, nada menos do que um mecanismo pra cumprir sua missão no mundo, né? E se a gente tiver um pouco mais dessa visão, de verdade, gente, a gente muda a educação. Porque o que você tem não é uma fonte de renda, você tem um negócio de educação. Não sei se você entendeu ainda, mas você tem uma empresa no ramo de educação. E sabe qual que é o maior problema do Brasil? Educação. Justo. Um dos pontos. Perfeito. Top. Oh, e as pessoas que ficaram aqui até o final, Marcelo, o que elas precisam fazer? Pra você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns, eu tenho certeza que você vai sair transformado desse podcast, assim como nós dois. Sim. Se você não deixou o like ainda, já deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Davi Ribas sobre movimento hoje. E eu te vejo em algum lugar, você sabe onde é? Você sabe onde é, Carol? Eu sei, é Conta no aí. próximo KiwiCast, eu te vejo lá, é um compromisso.